Hebreus capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos multamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra que o Senhor tem nos dado nesta igreja, aos domingos, como o Senhor tem ministrado nosso coração e como tem sido edificante para cada um de nós nos reunirmos aqui para aprendermos com o Senhor. Pai, pedimos a Ti que nos abençoe, nos faça entender ainda mais a Sua palavra, nos ajude a praticar a Tua palavra no dia a dia, e que a Sua exortação, orientação, venha de uma maneira tão clara que possamos entender e viver. Ajude a cada um dos nossos irmãos a viver a Sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, por favor, podem sentar. O autor aos Hebreus, na mensagem que nós pregamos domingo passado, ele faz o seu comentário, a sua exposição para os hebreus, mostrando a superioridade de Cristo sobre Moisés. Ele esclarece para os hebreus que Moisés teve a sua participação com muita fidelidade, entrega e dedicação nos serviços que Deus havia concedido ou ordenado a Moisés que ele fizesse. Em momento nenhum, o autor coloca Moisés como um homem infiel, desleal. Pelo contrário, há uma exaltação sobre esse indivíduo, porque ele serviu a Deus em toda a casa, ou seja, no meio do povo, serviu aquele povo de uma maneira muito íntegra, mesmo diante de todas as murmurações e reclamações e dureza de coração que havia no meio do povo. E sendo assim, o autor ele esclarece que Cristo é superior a Moisés em muitos aspectos. Coloca Cristo como superior por ser o herdeiro e, ao mesmo tempo, coloca Cristo como o dono da casa, criador desta casa, e ele é digno de muito maior honra e muito maior glória. Deixando claro para os hebreus que, da mesma forma que eles tinham um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pela figura de Moisés, agora eles precisam ter muito mais por causa da superioridade. E ele explica que Moisés não era criador, que Moisés não era
sumo sacerdote, que Moisés não tinha domínio sobre a casa, mas Moisés era um servo daquela casa, e esclarece que o filho, sim, ele, sendo o criador, o autor, dono daquela casa, precisa ser exaltado pelo povo. E sendo assim, o autor esclarecendo que Cristo é superior, ele deixa claro que a voz de Deus, ela não poderia deixar de ser ouvida. As palavras do Senhor Jesus, as palavras do nosso Deus, dita ao povo através da Escritura, através do que ele está escrevendo, da pessoa de Jesus, os hebreus precisavam dar muita atenção para esses escritos. E assim, a exortação lá do início, do começo do capítulo, ela é retomada novamente. Então, os hebreus, eles vão ser advertidos, agora a partir desses versículos, a não seguirem a desobediência dos outros, dos seus antepassados. Então, ele usa registros antigos das Escrituras, é isso que nós vamos aprender, para mostrar aos hebreus o que acontecia na época que Moisés estava regendo essa casa, ou sendo servo desta casa, tendo Deus como Senhor, e Moisés sendo aquele entre Deus e o povo, sendo aquele que ouvia as mensagens de Deus e entregava essa mensagem ao povo. O autor aos hebreus, ele pega essas informações do Antigo Testamento, principalmente do que aconteceu lá no deserto, para esclarecer aos hebreus como que Deus tratava aquelas pessoas que eram negligentes, desobedientes à voz do Senhor. Se naquele período, na época de Moisés, e Moisés sendo inferior do que a Cristo, Deus derramava ira sobre os desobedientes, destruía os desobedientes, a informação que o autor aos hebreus vai trazer agora é: se Moisés é inferior e os homens murmuravam contra Moisés, e contra Deus, e eles eram sentenciados, imagine o que acontecerá com aqueles que não ouvem a voz do Senhor Jesus Cristo, do superior a Moisés, do legítimo e dono da casa. Então o autor, ele pega os registros das Escrituras e ele vai começar por maus exemplos, e ele coloca o Espírito Santo como aquele que fala, e ele chama as pessoas para ouvirem a voz do Espírito Santo, porque é assim que Deus fazia. Deus falava com o povo, Deus absolutamente orientava o povo que deveria ser feito, e Moisés passava as informações para o povo dizendo: foi assim que Deus me disse. E é assim que Deus quer que vocês se comportem. É assim que Deus quer que vocês venham agir daqui para frente. Era lei, Moisés passava a lei para o povo. Eram posicionamentos que o povo deveria ter diante de Deus, Moisés passava exatamente como Deus falava. Moisés não colocava acréscimos à palavra de Deus. Moisés não colocava as suas ideias, os seus raciocínios. Não, ele simplesmente entregava, porque a mensagem de Deus, ela não vem necessitando de acréscimo. A mensagem de Deus vem pronta. A palavra de Deus, ela é completa, totalmente completa. Então a única coisa que Moisés fazia era entregar. E o que acontecia no Antigo Testamento? Moisés muitas das vezes falava a palavra de Deus para o povo, e o povo não ouvia a voz de Deus. Eles endureciam os seus corações, e eles não queriam ouvir o que Deus estava falando. E muitas das vezes faziam o contrário do que Deus dizia. Então o autor aos hebreus pega esses exemplos negativos e vai falar: não façam da mesma maneira. Não ajam da mesma forma, porque se Deus agiu assim na época de Moisés, imagine agora, na época de Cristo, que é superior a Moisés. Imagine agora, na época do seu filho que foi enviado para morrer no lugar de vocês. E aí nós vamos ler aqui alguns exemplos, algumas anotações que eu fiz a respeito desses maus exemplos no Antigo Testamento. Quando Moisés, ele chegou com o povo em Refidim, o povo sentiu muita sede, eles estavam necessitados de água. O povo sai do deserto, depois de permanecerem lá mais de 400 anos sofrendo, Deus vai cumprir o que havia dito a Abraão.
Deus disse que os seus descendentes seriam peregrinos numa terra, e ali eles permaneceriam 400 anos, e Deus disse que depois de 400 anos, os libertaria. E aconteceu exatamente como Deus disse. Por intermédio de Moisés, indo até o Egito, Deus derrama 10 pragas sobre o Egito, a história você conhece. E na última praga, a morte dos primogênitos, o sangue do cordeiro passado na porta, os filhos de Israel protegidos da morte, são livres das mãos de Faraó, atravessam o Mar Vermelho e vão caminhar em direção à terra que Deus havia prometido, que é a terra de Canaã. Essa promessa de Canaã é muito antiga. Quando você estuda sobre Abraão, interessante que o pai de Abraão, ele não deveria ter parado ali na Mesopotâmia, onde ele estava. Ele tinha que, da onde ele estava, ele deveria ter seguido em direção até Canaã, imediatamente. Ele tinha que ter ido direto. Quando você lê a história dos Hebreus, Flávio Joséfo diz que o pai de Abraão também foi chamado para ir diretamente para Canaã. Mas há um pequeno vácuo na história que mostra que algo acontece que o pai de Abraão para ali, naquele lugar. Ele permanece naquele lugar e não vai em direção a Canaã. Então Deus agora, ele vai pegar o filho, que é Abraão, e vai dizer para Abraão para onde ele deve ir, para a terra que eu te mostrarei. A promessa feita por Deus, ela é perpétua, ela permanece de pé até o seu cumprimento. Porém, nessa trajetória, o povo de Israel, os filhos de Deus, precisam aprender o que é obediência e submissão. Porque na trajetória da nossa jornada até essa terra, nós vamos nos deparar com coisas dificílimas. Nós vamos nos deparar com situações que nós jamais poderíamos imaginar que iria acontecer na nossa vida. Abraão teve muitos problemas com Ló. Abraão teve muitos problemas até mesmo com a sua própria esposa. Ele teve algumas dificuldades consigo mesmo. E Deus o tempo inteiro falando com ele, mostrando para ele que a descendência dele seria abençoada e multiplicaria a sua descendência. Enfim, o povo de Abraão foi muito abençoado, só que agora eles estão no Egito. O fato deles estarem lá no Egito não quer dizer que a promessa de Deus caiu por terra. A promessa de Deus ainda está de pé. E o que Deus vai fazer? Deus envia Moisés para tirá-los de lá. Isso acontece, o povo está saindo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho para entrarem na cidade de Canaã. Aqui entra aqueles pontos importantes das informações que o autor dos Hebreus traz para os hebreus lá, no capítulo 3. Ele vai agora usar os maus exemplos, os fatos concretos, para mostrar o que não se deve fazer quando nós estamos indo na direção da qual Deus determinou que nós fôssemos. Há alguns comportamentos que são reprováveis. Há algumas falas que são reprováveis. E Deus, a maneira de Deus reprovar o que o povo dizia, aqui no Antigo Testamento, era punindo o povo. Era punindo. O povo era punido de uma forma muito dura. Então, quando Moisés está com os israelitas, e eles chegam a Refidim, os israelitas, eles começam, os hebreus, né, eles começam a ameaçar, a se revoltar contra Moisés. Eles agora querem se levantar contra Moisés, contra o homem que Deus levanta para os tirar das mãos de Faraó. Essa atitude é reprovada. Esse comportamento, ele não pode ser aceito. Deus não aceita isso. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 17, por favor. Livro de Êxodo, por gentileza, irmãos. Quando o comportamento do crente não se enquadra nas Escrituras, o crente precisa ser exortado.
que o caminho que ele está seguindo é um caminho torto e que Deus não aprova o que ele está fazendo. O livro de Êxodo, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 1, diz assim: E tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Moisés está deixando claro: vocês estão contendendo comigo, e ao mesmo tempo que vocês estão contendendo comigo, vocês estão tentando o Senhor. Vocês estão se rebeliando contra o próprio Deus. O que vocês estão fazendo não é aprovado. E aí o próprio contexto aqui, Moisés, ele vai dar nomes para aquele lugar, para aquela situação que está acontecendo. Moisés coloca 2 nomes para mostrar, para deixar registrado na história, o comportamento dos filhos de Israel, o comportamento do povo de Deus naquela situação. O que Moisés diz aqui no versículo de número 3 até o versículo 7 é o seguinte: ele diz: Tendo ainda o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: O que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água, e o povo beberá. E Moisés o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massi-Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus, durante a peregrinação deles, até a travessia do Mar Vermelho, nunca os abandonou, em momento nenhum. Eles viam a manifestação do poder de Deus naquela coluna de fogo que estava ali com eles durante a travessia. Eles viam a manifestação de Deus diante daquela nuvem que estava posta ali na frente do sol para os proteger do calor. O povo de Israel nunca foi abandonado, mas agora, diante de uma situação adversa, diante de uma situação muito difícil, eles começam a murmurar e se rebelar contra Deus. Essa palavra que Moisés coloca, Massi Meribá, a palavra Massi significa teste, a palavra Meribá significa rebelião. Quando Moisés diz Massi Meribá, ele está dizendo: vocês testaram a Deus, e ao mesmo tempo que vocês testaram a Deus, vocês se rebelaram contra Ele, a ponto de achar que Deus não estava no meio de vocês, só porque vocês estavam com sede. Vocês estavam necessitados de água para beber, vocês estavam totalmente diante de uma situação adversa. Não era para vocês murmurar, não é para vocês reclamarem, vocês tinham que pedir a Moisés para orar. O certo é orar, o certo é continuar acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. O certo é depositar em Deus todas as nossas esperanças, não murmurar, não reclamar. A situação adversa, ela nos incita a acreditar que nós estamos sozinhos e que Deus não está conosco. Situações difíceis, elas estão ali também. É como se fosse aquele ouro que purifica, aquele fogo purificador do ouro. Porque as tribulações da vida, as provações da vida, ela também faz separações entre cristãos e não cristãos.
Porque o verdadeiro servo, o verdadeiro povo de Deus, pode ser a pior situação da sua vida. Pode ser o pior momento da sua vida. Ele pode estar no final do poço, no mais profundo. Ele nunca abrirá a sua boca para se rebelar contra Deus. Ele nunca vai abrir a sua boca e nunca vai trazer para o seu coração aquela dúvida a dizer: será que Deus está comigo? Nós estamos ligados com Deus o tempo todo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós fomos salvos no Senhor, não é a falta de água que vai nos separar dele. Não são as dificuldades que vão nos separar do Senhor. Então a murmuração é tolice. Murmurar se torna algo tolo, tosco, infantil, pequeno. Reclamar contra Deus leva você a viver um comportamento de não compreensão de quem te salvou. Por exemplo, mesmo diante dessa situação aqui, que o povo murmura, porque não uma vez só. Os exemplos que o autor aos Hebreus vai dar, não é somente um, são vários. Mas quando você olha para essa situação, você pensa, não vai acontecer de novo, mas acontece. O certo era o povo aprender. Já que eles murmuraram, Moisés foi lá, tocou na rocha, saiu água e eles beberam, eles tinham que falar o seguinte: não tem como mais murmurar contra Deus. Murmurar para quê? Murmuramos à toa. Moisés orou, falou com Deus, saiu água. E agora Deus ainda diz que nós somos murmuradores e nos rebelamos contra Ele. Daqui para frente não vamos mais murmurar. O certo seria esse. Aprendi. Não adianta reclamar, aprendi. Mas não. O povo, mais uma vez, vai reclamar. Em qual situação? Quando nós olhamos o livro de Números, quando nós lemos, Números 14, os homens são enviados a espiar uma terra. A terra que Deus havia prometido para eles. Olha, vão lá dar uma olhada para ver como que é a terra que nos foi prometida. Vai lá dar uma olhadinha. Aí os espias vão. Quando eles chegaram lá, o que eles enxergaram? Eles enxergaram gigantes. Não, e não foi só isso, não. Ouça-me, por favor. O interessante é que eles levaram doçuras da terra. Levaram um cacho de uva, ainda falaram assim: olha, a terra é muito boa. O fruto da terra é muito bom. É maravilhoso. Porém, existem gigantes lá. Essa informação, quem traz essas informações não são todos os espias, porque Josué e Caleb não traz uma informação negativa. Mas 10 são negativos. 10 vão influenciar aproximadamente 2 milhões de pessoas com a seguinte informação: não dá para entrar. Calma aí. Por favor, igreja, ouça isso. Se Deus diz para você assim: essa é a terra do meu descanso que eu prometi para vocês. É nela que vocês vão entrar. Se é Deus falando com o povo, independentemente do que esteja lá, eu tenho que acreditar que eu vou entrar nessa terra. Eu não posso, diante de circunstâncias nenhuma, achar que Deus enlouqueceu. Deus enlouqueceu. Como se gigantes, diante de Deus, se tornasse alguma ameaça. Como se
aquela situação que os espias estão vendo diante de Deus pudesse colocar Deus à mercê. Ou seja, Deus não tem forças para colocar o seu povo lá. Deus tem uma palavra dúbia, Deus não tem uma palavra única, não. Deus, ele falou uma coisa e não vai acontecer porque o que está lá é maior do que Deus. Não, Deus não trabalha assim, Deus não é assim. Quem é assim somos nós. A nossa incredulidade, a nossa murmuração é uma devastação. Já viu dobradiça de porta? Sabe dobradiça de porta? A sua murmuração é como uma dobradiça de porta. Ela leva você a abrir para todos os lados, para que todos os tipos de murmuração, reclamação, dúvida, entre no seu coração. A ponto de você deixar de acreditar em Deus em todo momento. E isso te levar a ser uma mulher e um homem murmurador, incrédulo, que duvida de tudo que Deus fala. Mesmo lendo as Escrituras, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, você tende a murmurar. E aí o texto diz, Números capítulo 14, vamos ler, por favor. Números 14. Nós vamos ler o versículo 1. Vou fazer uma leitura extensa até o versículo 20. Vou pedir para você acompanhar a leitura, por favor. Números 14, versículo 1. E eu vou parando aqui durante a leitura. E levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o que, igreja? Contra quem? E contra Arão. E toda a congregação lhe disse. Por que eles estão murmurando? Porque o contexto aqui, quando você olha o capítulo 13, a informação do capítulo 13 já está toda resumida. É o relatório. O capítulo 13 é o relatório. Qual é o relatório? A terra boa, tem coisas boas lá, mas tem gigante. O capítulo 14 já é a sedição, já é a murmuração. A terra é assim, e eles começam a murmurar contra Moisés. Como o autor aos Hebreus diz que Moisés era fiel em toda a casa, foi fiel em toda a casa, como o autor aos Hebreus diz que Moisés serviu naquela casa com toda a dedicação, olha os exemplos aqui. Isso aqui é dedicação, ele está vendo um povo, mais de 2 milhões de pessoas murmurando contra ele, como eu disse domingo passado. Ele poderia chutar esse povo, falar: oh Deus, esse povo não é meu não, esse povo é teu, eu não aguento esse povo não, povo que só murmura, povo que só reclama. E eles não reclamam só contra o Senhor não, eles reclamam contra mim também. Eu não tenho paciência para ouvir esse povo não. Não tenho, pelo contrário. O povo murmurava contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Moisés, em vez de ficar contra o povo, Moisés ficava a favor daquele povo que está murmurando contra ele. E o que ele fazia? Ele orava por um povo murmurador, para que o coração, para que a mente, para que a dureza, para que a incredulidade daquele povo murmurador fosse destruída, e eles entendessem quem é Deus. Essa é a tarefa pastoral também. Spurgeon, pregando no Teatro Metropolitano, ele dizia para os seus ouvintes: o que me importa é pregar aos seus ouvidos, ainda que vocês não gostem de ouvir. Spurgeon não parava um momento nenhum de falar. Havia mensagens que pessoas tinham dificuldades de ouvir. Quando ele pregou sobre a murmuração do povo de Israel, Spurgeon chorava. E ele dizia que se ele pudesse, ele arrancaria o coração da incredulidade dos seus ouvintes e colocaria um coração obediente, crente, dentro de cada um deles.
Porque nós temos dificuldades de acreditar, em muitas das vezes, em situações que nós estamos vivendo, que Deus está conosco. Essa sedição aqui é muito grande. Não são 10, 20, 30, 40 pessoas murmurando, são mais de 2 milhões. O texto diz que, e toda a congregação, são muitos, reclamando e falando. E o texto, vamos continuar a leitura, versículo 3. Vamos ver o versículo 2, perdão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Enquanto o povo está reclamando, murmurando, tem 2 homens que estão ali que são crentes. Tem 2 crentes no meio. Amém, igreja? Eu não sei qual parte você está inserido, mas tem 2 crentes que estão ali, estão dizendo, eles rasgam as vestes e choram e diz: a terra pelo qual passamos é boa, é uma terra maravilhosa. E está Moisés chorando. E aí o versículo 8, olha o posicionamento que esses homens vão ter. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não seja rebelde contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porquanto como pão o podemos devorar, e retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior, mais forte do que este. Deus fala para Moisés: eu vou mandar peste aí, tá? Eu vou matar todo mundo. Tá bom, Moisés? Irmãos, olha para mim uma perguntinha para você. Se você tivesse no lugar de Moisés, o que você falaria para Deus? Pode mandar peste. Manda e mata essa raça. Mata todo mundo, mata mesmo. Eu não tenho paciência para isso não. Eu não aguento nem meus filhos, quanto mais o filho dos outros. Eu já tenho que suportar meu marido, já tenho que suportar minha esposa, ainda mais filho, esposa e marido dos outros. Eu não. Mata todo mundo, Senhor, mata, taca fogo, manda peste, abre a terra, engole todo mundo vivo, que não sobre ninguém. Como é que é? O Senhor vai fazer de mim, através de mim, um novo povo? Eis-me aqui, pode fazer, estou à disposição. Mas não. Sabe o que Moisés vai fazer? Ele vai orar. Assim é que o pastor tem que fazer. O pastor tem que fazer a mesma coisa. Não murmurar. Não reclamar. É ofício, eu tenho que ser achado fiel, como Paulo diz. Convém que os dispenseiros sejam achados fiéis na casa de Deus. Ser fiel à igreja, ser fiel ao povo, ser fiel àqueles a quem Deus é dono, é servir de maneira
leal e aprender também a suportar povo murmurador. Eu tenho que aprender a suportar os irmãos fracos na fé. Eu tenho que aprender a orientar os irmãos fracos na fé, os exortando e mostrando para eles que eles estão correndo em perigos de vida, se eles não obedecerem a Deus. Correr para a oração, dobrar os joelhos e suplicar: Deus, perdoa este povo. Deus, guarda este povo. O povo está querendo outro líder, gente. O povo não quer mais Moisés, não quer outro líder. Mesmo assim, Moisés vai lá e ora. E olha a oração de Moisés, versículo 13. Vamos ler, gente, por favor. E respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouvirão que com a sua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também disseram os moradores da terra, ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, a tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visite a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra lhe perdoarei, porém tão certo como eu vivo, e como toda essa terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tenham visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Pronto. Deus disse: eu não vou matar ninguém, Moisés, agora. Eu não vou exterminar ninguém agora. Mas vocês vão ficar paradinhos no mesmo lugar e vão mandar em circo, até essa geração de murmuradores morrer. Vai morrer um por um. Sabe a terra do descanso? Amém, igreja? Quantos de nós estamos no objetivo de entrar nessa terra do descanso aí? É um desejo seu entrar nessa terra de descanso? Sim ou não? Agora imagine a dureza, ouvir essa palavra assim. O próprio Deus falando, Deus jurando por si mesmo: eu juro por mim mesmo, que nenhum desses hão de entrar. Eles vão passar 38 anos dando volta. Ouviram todas as informações. Quem está me ouvindo, diga amém. Receberam todas as informações de que a terra era boa, que era só perseverar. Josué e Caleb estão dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Se o Senhor se agradar de nós, não reclame, não seja desobediente. Mesmo assim, eles falaram: vamos matar Moisés, vamos apedrejar. Aí Deus aparece com a sua glória na tenda da congregação. Deus se coloca diante do povo. E Deus fala para Moisés: ó, você orou? Tudo bem. Não vou exterminar todo mundo de uma vez só, não. Eu vou fazer o seguinte:
essa geração aqui, a geração adulta, né? Bem, igreja? A geração adulta, já madura, que viu os meus sinais, vai morrer todo mundo. Ninguém vai entrar na terra. Eu fiquei meditando nisso enquanto eu estava preparando a mensagem. E eu falei assim, deve ser muito duro você ouvir Deus falar que você não vai entrar. Deve ser muito duro você ouvir da parte de Deus, você está convicto que por mais que você se esforce, você não vai conseguir achar essa porta. Por mais que você deposite toda a força, por mais que você deposite todo o empenho, você não vai conseguir achar essa porta. Deve ser muito duro. Deve ser uma coisa horrorosa. Você deitar para dormir, se deitou para dormir sabendo, eu vou perecer. Você vem para o culto, você está no culto, louvando e ao mesmo tempo, lá na sua mente, você sabe, você é aquela palavra, você vai perecer, você não vai entrar, porque você é murmurador, porque você é desobediente, porque você conhece a verdade, mesmo conhecendo a verdade, você só faz besteira. Você consegue deitar e dormir sabendo de uma verdade dessa? Não. Você consegue passear sabendo de uma verdade dessa? Imagine que você está totalmente em pecado e você é o crente que está me ouvindo. Você é o crente que está em pecado. Porque o crente, ele peca também. O salvo peca. O salvo transgride também, mas ele não permanece nesse estado, ele se arrepende e abandona suas transgressões e procura viver uma vida para a glória de Deus. Mas vamos dizer que você é aquele crente que está em pecado, você sabe que o que você está fazendo é ruim, é sujo aos olhos de Deus, você consegue se divertir, sorrir, contar histórias, piadas, você consegue passear nesse estado que você se encontra? Eu vou dizer para você o que você é: corajoso. Eu posso garantir que você é o homem e a mulher mais corajosa do mundo, porque de repente pode vir sobre mim, sobre você, aquele texto de Lucas 12, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e você sabe que enquanto nós estamos aqui, diante de Deus, debaixo dessa graça, nós podemos fazer algo maravilhoso, que é correr desesperadamente para o trono da sua graça e suplicar misericórdia e perdão. A pergunta é, o que nós fazemos? Nós não corremos. Nós achamos que nós não temos que nos arrepender dos nossos pecados. Spurgeon, em um dos seus livros, ele coloca assim: Deus, me perdoe até dos pecados que eu esqueci de me arrepender. Me perdoe até daqueles que eu nem me lembro se eu me arrependi, mas eu te peço perdão por esses. O povo escutou a sentença, olha isso, naquela geração. Aí você pensa, esse exemplo foi usado por mais alguém? Foi. O exemplo dos filhos de Israel vai ser usado, será usado em sequência. Vai ficar como exemplo. Porque eles caem mesmo, eles morrem e eles não entram. É só você ler aqui Deuteronômio capítulo 2. Vamos ler rapidinho? É só para a gente conseguir compreender o exemplo que o autor vai dar. Deuteronômio capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14. Diz assim. Eu estou resumindo, você pode ler depois o capítulo 2 em casa depois, tá? Mas olha o versículo de número 14, diz assim: o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram quantos anos, igreja?
até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até o haver consumido. Todos morreram. 38 anos depois, é que esse povo novamente vai começar a caminhar em direção à terra. Mas aquela geração morreu e ficou de fora. Tem uma geração nova agora, que não viram os sinais, que não viram as maravilhas, que não participaram da abertura do Mar Vermelho. Tem uma outra geração a salvo, Josué e Calebe. Os outros todos caíram no deserto e morreram lá. Quando nós lemos o livro de Salmos, o salmista pega esse exemplo também, o exemplo dos filhos de Israel, porque acredita-se que na geração do salmista, haviam pessoas que estavam se comportando mal. Haviam pessoas que estavam se comportando da mesma maneira. Então, uma geração posterior a essa dos israelitas, ela vai ser advertida no Salmo 95. Vamos abrir aqui. E é advertida a não seguir o mau exemplo. É advertida a não caminhar da forma que os seus antepassados caminharam, para que um desastre não venha sobre eles. Porque se eles imitarem o que os seus antepassados fizeram, um desastre virá sobre as suas cabeças. Salmos 95, vamos ler? Por favor, irmãos, um pouquinho de paciência. Salmo 95 está dividido em duas partes, eu vou ler as duas partes com você, nessa divisão. Versículo do 1 ao 7, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é um Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Olha o convite do salmista, versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Até o versículo 7, qual é o convite do salmista? No Salmo 95, um convite para que todos venham adorar a Deus. Vamos adorá-lo, Ele é Deus. É o que nós fizemos aqui agora há pouco. Como foi bom louvar a Deus aqui nesta manhã com vocês. Como foi bom cantar, como é bom todas as manhãs nos reunirmos nessa igreja para exaltarmos o único e poderoso Deus. Como é gostoso, irmãos. Sentimos a paz de Deus no nosso coração, em cânticos congregacionais, onde Deus é exaltado, onde Deus é magnificado. Por isso que nós nos reunimos aqui. O convite do salmista para o povo é: venham, venham, Deus é soberano, Deus é grande, criador de todas as coisas. Um convite para essa adoração. E nós fazemos isso a semana inteira. As meninas da mídia ficam a semana inteira convidando vocês para vir no culto. Coloca ali um post: olha, tem culto domingo, é coinonia, é culto de ceia, é convite no grupo da igreja, é o pastor chamando para oração, é o pastor chamando para o culto matutino, é o pastor chamando para o culto todos os dias, é dando recado, chamando a igreja para congregar, para adorar a Deus. Isso é ótimo. Todo crente precisa adorar, todo crente precisa glorificar a Deus. Porém, a continuidade dos salmos vem a advertência contra a desobediência. Ao mesmo tempo que ele chama o povo para adorar, ele está falando para o povo não ser desobediente. Leia o versículo de número 8, por favor, versículo 7, a parte B. E ele vai aqui citar exatamente o que o autor aos Hebreus vai falar lá. E ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como aonde, igreja?
como em Meribá, como nos dias de Massa no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não bastante terem visto as minhas obras durante 40 anos, eu estive desgostado com esta geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão aonde? O que tem no descanso de Deus? Aonde nós podemos encontrar paz fora de Deus? Não há lugar. Não há como encontrar. Então o convite é, todos nós precisamos louvar e adorar a Deus. Mas do que adianta louvar e adorar a Deus? Temos atos de adoração, de culto a Deus, mas se os nossos corações forem duros, se os nossos corações forem desobedientes, nós precisamos louvar e adorar e sermos obedientes. Nós precisamos cultuar e sermos obedientes. Nós precisamos vir no culto, cantar louvores, adorarmos a Deus e ao mesmo tempo precisamos ser uma igreja fiel no nosso comportamento. Não adianta estar aqui como crente louvando e desobedecendo assim que sair daqui. Adorou aqui? Você é um crente aqui? Continue sendo um crente, não murmure. Não reclame. Não coloque Deus em... Não tente Deus, não tente provar a Deus. O que o autor aos Hebreus está tentando mostrar é que o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, que é dada para eles, é muito superior. Sendo o próprio Cristo a própria lei, mas Cristo tem uma honra, uma glória maior, o seu ofício é maior do que de Moisés. Ele ocupa uma posição maior. Então, se nós tivermos um coração endurecido, sabe o que significa a palavra coração endurecido? Volte, por favor, aqui em Hebreus. A palavra coração endurecido é o exemplo que o autor vai usar, aqui em Hebreus, capítulo de número 3, é tipo uma cera quente que não pode mais ser marcada depois que endurece. Quando um rei, ele queria selar uma carta, ele colocava uma cera, é como se fosse uma cera sobre aquela carta, e com seu anel ele marcava. Só dava para fazer isso enquanto a cera estivesse quente. Uma vez que a cera endurecesse, não tinha mais como marcar. O que seria um coração endurecido? É todo aquele crente que não tem o selo de Deus depositado no seu coração. Quando o Espírito de Deus reina no coração de uma pessoa, quando Deus salva uma pessoa, quando você é salvo pelo Senhor, quando Deus é aquele que te conduz de um lado para o outro, as marcas do Senhor, o próprio Deus diz que Ele escreveria no nosso coração a lei dEle, os mandamentos dEle, os preceitos dEle, que nós não precisaríamos mais de tábuas como Moisés tinha nas mãos, porque a lei de Deus seria escrita no nosso coração, e nós obedeceríamos a Deus, que nós nos inclinaríamos para Deus, e ouviríamos a sua voz. Mas imagine um coração que não está quente, que não está marcado, não foi salvo. É um coração endurecido, é um coração não resgatado. Esses corações, por mais que se fale, por mais que se diga, essas pessoas nunca vão ouvir a voz de Deus. Porque os únicos capazes de ouvirem a voz de Deus são aqueles que o pertencem e foram marcados, chamados segundo a sua vontade, eleitos nele.
Por isso que nós, reformados, saímos para pregar o evangelho também para outras pessoas. Porque Deus sabe quem são aqueles que não são deles, eu não sei. Por isso que nós encontramos pessoas que às vezes achamos que ela endurece o coração por si só, que ela tem condições de resistir ao Espírito Santo. Não. Os mal ouvintes são aqueles de Mateus capítulo 15. Os mal ouvintes são aqueles de Mateus 13, se eu recordo bem. É aquela terra dura. Escuta e depois a semente morre. São pessoas que até estão ouvindo, mas a palavra não gera vida, porque não há selo nos seus corações. Mas agora, se você é um crente, é isso que o autor está dizendo, se você é um crente, se você é um salvo, se Deus salvou você, o coração de vocês não pode estar endurecido. Deus fala com você, e prontamente você tem que obedecer. Obedeça. Porque o autor, aqui no capítulo 3 de Hebreus, versículo de número 11, versículo 10, ele diz: por isso me indignei contra essa geração. Lembre-se, ele está citando o que eu acabei de ler com vocês já. Ele diz no versículo 10, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, quem aqui no nosso meio, às vezes se arrepende de ter falado algumas coisas estando de cabeça quente? Levante a mão. Você me perdoa, eu estava de cabeça quente, não era para eu ter falado, foi no momento que você me desobedeceu. Você acha que Deus é assim? Deus ficou irado e Deus falou aquilo porque estava de cabeça quente? Deus não se desequilibra. A sua murmuração não desequilibra Deus. A sua desobediência não desequilibra Deus. Ele é imutável, o estado dele é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Deus não balança, ok, igreja? Como eu ouvi um pastor pregando, a pregação do pastor, meus irmãos, Deus está preocupado com você. Deus não sofre de preocupação. Não existe Deus uma pré-ocupação. Deus é o único que está presente no nosso futuro. Deus é o único que está presente no nosso passado. Deus é o único que está presente aqui, agora, nesse momento, e ao mesmo tempo está presente em todos os lugares. Então Deus não se preocupa. Se você está chorando, Deus está preocupado com o Washington porque o Washington está chorando. Ele vai te dizer, levanta e vai orar. Se você pecar, Ele vai te dizer, se arrependa. Se você estiver fraco, Ele vai falar para você, me busque, eu sou o socorro bem presente na hora da tua angústia. Se você está desanimado, Ele vai te dar palavras de ânimo. A palavra de Deus é uma só. Ela está aqui, para mim, para o povo hebreu. E o autor está dizendo, Deus jurou na ira dele. E Deus disse, vocês não vão entrar. Eu não quero dormir com essa preocupação no meu coração. Eu não quero. Repetindo, deitar para dormir, sabendo que eu estou na lama. Essa palavra aqui ecoa na cabeça de muita gente. Você não vai entrar. O cara está achando que ele pode tomar a vodka, o uísque, a cachaça dele e depois entrar em Canaã. Ele está achando que ele pode murmurar, reclamar contra Deus e depois entrar em Canaã.
Ele acha que ele pode dar as puladinhas de muro dele, ir lá no motelzinho com outras mulheres. Ele acha que ele pode ficar acessando os sites pornográficos, escondido, se masturbando escondido, se violentando escondido, roubando sem ninguém ver, mentindo, trapaceando, fazendo um monte de besteira e depois entrar em Canaã. Ele deita e dorme em pecado sujo, fedorento e ainda diz, eu vou entrar. E Deus está dizendo, eu jurei na minha ira, você não vai. Você não vai. Porque vocês estão ouvindo. Os hebreus estão ouvindo o exemplo, né? O autor está pegando um exemplo, assim como o salmista faz, lá no Salmo 95, para a geração do salmista. Agora o autor está pegando o mesmo exemplo, para essa geração, para a geração que ele está, dizendo, o coração de vocês não pode estar endurecido. Veja que existe um castigo declarado. E qual é o castigo declarado? Eles, aqui versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É o maior castigo que possa vir sobre você. Não entrar no descanso de Deus. Amém, crente? Está acordado aí? O maior castigo para você não é você não casar com a mulher que você tanto queria. Ai, eu pensei que ela fosse a mulher dos meus sonhos. Deus está me castigando. Ai, eu pensei. O maior castigo para você não é eu pensei que eu ia passar na prova. Ai, meu Deus, estou sendo castigado porque eu pequei. Balela. Balela. O maior castigo para você é não entrar no descanso de Deus. Você acha que você está sendo castigado? Você acha que isso que eu e você passamos aqui na terra, essas aflições é castigo? Castigo é não entrar lá. É não passar por essas portas. É não termos acesso ao lugar que não teremos dor. Sofrimento, angústia, pavor. E aí, nós olhamos para os cristãos da nossa geração, é assustador olhar como que eles estão relativizando até o pecado. O pecado hoje está relativizado. Para algumas pessoas é pecado alguma coisa, e para outras pessoas não, isso aqui não é pecado não. Enquanto a palavra de Deus está dizendo, é pecado sim, não pode fazer. Ah, mas não é pecado. Pastores que estão relativizando a palavra de Deus, dizendo coisas que a palavra reprova. Aí, a geração moderna, essa geração contemporânea, encontra pastores duros, né, pela frente. Pastores bravos, né? Bravos no bom sentido, pastor que exorta mesmo, que orienta para o bem. Aí a geração fala assim, pastor só briga comigo. Eu nunca vou te elogiar se eu te ver no erro. Nunca espere. E nem aplaudir. Nunca. Algumas irmãs sabem que eu vou falar que é verdade. Eu, às vezes, perco 1 hora do meu dia vasculhando o Facebook das ovelhas da igreja. Eu vou em cada um. Quando eu vou lá nas minhas pesquisas, está lá aquela lista só de membro assim, de pesquisa. Que fica aquela barrinha lá do Facebook de pesquisa, está lá, uma lista de membros da igreja, que eu vou olhando um por um. Aí quando eu clico em alguns, tem membros que estão mostrando marca de biquíni, outros estão mostrando um pedaço do corpo. Irmão, eu nem perco viagem. Eu já falo, tira essa porcaria de lá. Pensando o quê? Ah, pastor, tira. O mundo tem que olhar para a igreja e falar assim,
esse povo é diferente de mim. As pessoas que estão aí fora precisam olhar para você e falar assim: você é diferente de mim, irmã. A sua fala, o seu comportamento, o seu modo de agir tem que ser diferente. A nossa geração, ela está igualzinha ao mundo. Igualzinho. Não tem nem distinção. Você olha e você tem dificuldade. Amém, igreja? Me escuta. Alguém está me ouvindo ainda, crente? A gente tem dificuldade de conseguir entender quando uma moça está indo para um culto e quando ela está indo para uma festa. Hoje a gente tem dificuldade de saber quando uma moça está indo para um culto e quando ela está indo para uma balada. Porque ela bota uma roupa igualzinho. É que a minha esposa está fazendo atendimento hoje. Um dia, eu era pastor em Miguel Couto nessa época. Eu estava indo para um culto com a Thaísa, e aí eu estava dirigindo o carro, e aí passou duas moças vindo na direção oposta, e passou 3 rapazes que começaram a mexer com as meninas. Mas mexendo mesmo. Mexendo mesmo. Só isso, aquilo, isso, aquilo. E a gente estava com o vidro aberto, escutou. Eu e ela. Quando nós olhamos para as meninas, a roupa que ela estava, não parecia que estava indo para o culto. E na mão dela estava a Bíblia. Ou seja, não tem, isso eu digo para homem e para mulher. Para os dois. É pastor que faz, eu estou abrindo só um parente, eu vou continuar falando. É só um parente. É pastor que faz da igreja uma discoteca. Eu enviei o pastor Alex, não sei se mandei o pastor William para o Diogo. O pastor uma juventude enorme, mais de, acho que mandei para Ianca, isso. Uma juventude, muita gente assim na igreja, festejando, luz piscando, fumaça. O pastor, ele pulou de cima do altar. A juventude fez assim, o pastor veio correndo e pulou, e ficou jogando o pastor para o alto, mostrou partes das costas do pastor todinho no culto. Uma vergonha. E sabe o que vem embaixo dos comentários? Meu pastor é top. Esse é meu pastor. Por mais pastores assim. Esses são os pastores que nós estamos precisando. Aí você pega essa juventude, senta essa juventude num culto como esse, para ouvir. Sabe o que essa juventude vai falar? Esse pastor é quadrado demais. Estou estranho. Problema tem. Eu faço academia. Eu tenho um corpo torneado. E eu malho para isso mesmo. Né? Eu tenho que botar uma foto de perfil mostrando meu peitoral. Não é assim que o crente faz? Ele pega a foto, a boquinha. É assim. Fica. E bota na rede social. Quer bater a foto para você? Quer? Bate, coloca lá na tua casa, no teu quarto, onde o teu marido vai ver, onde a tua esposa vai ver, mas você é crente, você é diferente, o povo está ouvindo a repreensão, é uma repreensão. É uma repreensão para um povo que ouviu a palavra de Deus, ouviu sobre Jesus. Vamos terminar, versículo 12 e 13. Diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui o autor traz a mensagem dele. Depois de usar o exemplo,
Ele traz a mensagem dele. Ele diz: olha, tenham cuidado, irmãos. Eles chamam de irmãos. É um carinho que ele tem por aquelas pessoas. Carinhoso, meus irmãos. É como se o autor estivesse numa mansidão falando: olha para cá, crente. Manso, o autor está manso dizendo: meus irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós um coração perverso de incredulidade, que afaste vocês do Deus vivo. Ele está dizendo: fiquem atentos, fiquem ligados, cumpra a exigência do Senhor, cumpra o dever de vocês. O que o autor está dizendo, em outras palavras, é: tomem cuidado, porque vocês estão correndo em perigo, vocês estão numa posição que vocês serão atacados mesmo, vocês terão tribulações, mas o coração de vocês não pode ser achado perverso e nem incrédulo. O coração de vocês não pode ter uma fé defeituosa, uma fé vacilante, uma fé que duvida. É uma fé que acredita, tem que ser. Não é uma fé que vai de um lado para o outro, não, é uma fé firme. O que ele está dizendo é: fiquem firmes no Senhor, meus irmãos. Não deixe o coração de vocês ser enganados pelo engano. Então a raiz de todo desvio, seja parcial ou total, começa na incredulidade. Tudo começa na incredulidade, numa fé fraca. Uma fé fraca vai te levar a duvidar. Aconteceu isso com Tomé. Tomé não está desviado totalmente, não, mas ele quer tocar, e Jesus falou para ele: você tocou e por isso você crê. Bem-aventurados são os que não viram e acreditam. Você está vendo o quê? Você está vendo dias melhores? Eu não estou vendo dia melhor nenhum. Eu não estou vendo semana melhor nenhuma. Eu não estou vendo melhoras daqui a uma hora, eu não estou vendo nada, mas eu acredito que isso possa acontecer. Eu acredito que a terra é boa, larga. Ah, mas tem gigantes, não importa. Eu acredito que eu vou entrar nela. Está difícil, pastor, eu sei, irmãos. Mas Deus nunca te convidou, te chamou, te escolheu para viver uma vida de dúvida, de incerteza. Crê somente, diz a palavra de Deus. A palavra é um convite para você crer naquele que te chamou. Guardar o seu coração da incredulidade. E eu como pastor, você como membro da igreja, nós como irmãos em Cristo, diz o autor, precisamos nos encorajar uns aos outros. É o tempo todo se encorajando. É pegar esse teu irmão que está do teu lado, essa cara de fuinha que está do teu lado, esse irmão, tá com cara, tá aquela cara de... A gente vai falar com os irmãos. E aí, irmão, como é que tá? Pastor, tá mais ou menos, né? Não, irmão, tá mais ou menos. Aí, quando você escuta alguém falar assim, o que você faz? Não, irmão. Aí você não imita o irmão. O irmão dá a notícia que não tá legal. Aí o crente que tá aqui, que é para motivar, imita. Né? As coisas estão difíceis mesmo, né? Mas vamos orar, né? Não! É motivar o irmão, me encorajar. Eu sei, irmão, está difícil, mas Deus é conosco. Vamos em frente. Não vamos desistir. E exortação não é somente com palavras, aveludadas, não. Exortação também vem acompanhada de toma vergonha na cara e levanta. Fica de pé, crente. Você é crente, rapaz. Você é servo de Deus, vambora. Vem acompanhar. Isso é motivar. Mas para você motivar alguém, você não pode motivar ninguém ferido. Se você feriu alguém, você não vai conseguir motivar aquela pessoa. Por isso que você tem que ter vínculo de paz com todo mundo. Por isso que a igreja tem que ser uma unidade só. Eu ia falar sobre Barnabé, o filho da consolação. Barnabé saía consolando todo mundo por onde ele andava. Era o papel dele. Parece que era um ministério mesmo de Barnabé. Barnabé chegava nas cidades, só consolava, levava palavra de consolo, de encorajamento, palavra de ânimo,
para colocar o povo de Deus numa posição em acreditar que Deus está cuidando de tudo. E você deve depositar a sua fé e a sua esperança nele sem murmurar. Minha parte, como pastor, é te exortar. E dizer para você que murmurar só vai te levar para o buraco. Só para o buraco. Reclamar só vai te levar para o buraco. Quantos aqui querem entrar em Canaã? Agora, como vai ser até lá? Você sabe como vai ser? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Mas nós vamos chegar lá. Sem murmurar. Vamos fazer um pacto de ficar sem murmurar essa semana toda? Dá não, dá? Vamos, gente? Vamos fazer o seguinte. Irmãos, só para eu concluir. Vamos fazer o seguinte, então. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos fazer o seguinte, então. Tudo aquilo que você murmurar nessa semana, Deus tire de você. Bora? Que nessa semana não dá para fazer, não dá não, dá? Então qual é o melhor, Renato? Não. Tá murmurando o teu marido? Tem gente que vai murmurar de propósito. É. Peguei pesado, né? Você está murmurando dos teus filhos? Está murmurando do teu salário? Do seu emprego? Da sua casa? Está murmurando do seu cabelo? Pense comigo. Se Deus tirar de você tudo aquilo que você murmura, você estaria perdido.